Bem legal aqui sobre ansiedade. Compartilhar aqui a tela. Já pegaram óleo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter um momento gota na mão, porque a gente está aqui para falar sobre óleos essenciais, né? Então, a gente precisa ser o produto do produto. O primeiro passo é sempre realmente utilizar. Eu vou aqui de White Orange, é um óleo assim muito especial, que traz essa alegria, motivação, que dá uma controlada no emocional. Então, a gente vai, né? Ó, minha mãozinha tremendo. Mas é uma ansiedade boa e a gente vai falar mais sobre isso, né? Os tipos de ansiedade. Então, é só a gente inalar algumas vezes e já temos essas moléculas no nosso corpo. Isso é incrível. Em segundos, nós temos todos os benefícios dos óleos essenciais. Quero começar a falar com vocês sobre 5 pontos. Vai ser rapidinho. Qualquer dúvida, vocês anotem que a gente conversa no final. Mas o primeiro passo, que eu acho muito importante nós falarmos, é sobre a ocorrência da ansiedade. Eu tenho certeza, né, que se você não já passou por um episódio de ansiedade, você já conversou com alguém que passou, né? Então, é muito comum. E isso não é só uma percepção que a gente tem sem fundamento. Isso é uma percepção que foi estudada, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. O Brasil, o nosso país, é o país que tem a maior porcentagem de ansiosos no mundo. Então, é um dado que é alarmante, ao mesmo tempo que é preocupante. E aí, como a ansiedade ela é multifatorial, eu observei que os psicólogos, né, até o presidente da Academia de Medicina da UNB, falou que o Brasil, ele tem vários fatores que desencadeiam, né? Nós temos a questão da segurança pública, crises econômicas, desemprego. Então, são muitas questões para a gente administrar na nossa cabeça, né? Então, isso nos coloca nesse ranking. Até coloquei que os outros países, depois vocês podem dar uma olhadinha, mas estamos em primeiro lugar. São aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade patológica. O que isso significa? Essas pessoas possuem um diagnóstico, né? Às vezes a gente nem tem um diagnóstico, eu nunca tive um diagnóstico, mas eu sei que eu tive crise de ansiedade. E outro dado interessante é que tivemos um aumento global de 25% no pós-pandemia. Então aí a gente já sabe, né? Já estava ruim, piorou, porque tivemos um momento ali que muito isolamento, muita incerteza sobre o futuro, e a ansiedade é essa incerteza sobre o futuro, né? Além de outros fatores, voltando aqui no multifatorial, um dado que me chamou muita atenção também é sobre o gênero. Então, as mulheres, mais uma vez, são mais propensas a terem ansiedade. Então, a cada um homem tem 2 mulheres com crise de ansiedade. Daí, nesse próximo passo, eu queria falar com vocês que vocês não estão sozinhos, né? A gente viu, são muitas pessoas, e eu estou lendo um livro muito legal que eu quero indicar para vocês, eu já reli, que ele chama Toda Ansiedade Merece um Abraço, é de um psicólogo, e ele fala que nós lidamos com a ansiedade de uma forma muito individual, né? Cada uma ali com o seu sofrimento, escondendo esse sofrimento, mas que ela é um sentimento coletivo do nosso tempo. Então, ele nos convida a entrarmos nesse abraço coletivo e, com isso, termos ali um alívio das nossas questões, né? E aí eu quero deixar esse convite também aqui, que o nosso grupo, essa equipe, ela tem esse ambiente acolhedor para que você compartilhe as suas experiências, as suas questões, né, e seja assim, realmente, tenha alívio através dos óleos essenciais e dessa escuta ativa que todos nós temos aqui. Eu acho que é algo muito bonito dessa equipe, da equipe Hope, que a gente está ali sempre pronto a escutar, a atender uma pessoa que está sofrendo, seja porque você já passou por isso, ou seja porque
você quer realmente ajudar uma outra pessoa a ter o melhor dos óleos essenciais com ela. Então, fica o convite, né? Você não está sozinho. Eu coloquei uma frase aqui que ele traz no livro, que ele fala: se estamos todos sofrendo, com os corações em desalinho, alinharmos nesse abraço consciente pode ser parte da saída dessa imensa neblina, porque ele compara a ansiedade com uma neblina. Você está dirigindo num penhasco, eu tive essa sensação, né, numa serra, e aquela neblina te impede de ver o que está na frente. Então, vamos sair dessa neblina. Algumas percepções físicas e emocionais nos fazem identificar a ansiedade. Eu tinha colocado sintomas, e aí depois eu continuei lendo e achei melhor a palavra percepções, porque vai ser algo que cada um vai perceber em si, né? Olha, eu tenho esse, eu tenho aquele. Por exemplo, hoje eu dei quase checklist nos aqui, sudorese, aumento da frequência cardíaca, né? É, o pensamento acelerado são alguns sintomas. Então, cada um vai ter um sintoma diferente, que isso é nada mais, nada menos que o nosso corpo nos falando que existe algo e que a gente precisa ter uma atenção, um autocuidado. Então, se você está ali sentindo um ataque cardíaco, sudorese, né, dificuldade da respiração, nós temos um óleo para isso. Então, esses fatores, esses sintomas, a gente vai ter uma solução natural, tá bom? E a ansiedade, se eu estiver correndo muito, vocês me falem, tá? A ansiedade, ela é uma emoção. A gente não entende ela como uma emoção, a gente costuma colocar ela somente como uma questão psíquica, né, mental ali, mas ela é uma emoção. E a emoção, ela nos convida, traz ações, né? E a ação interna que está acontecendo ali no nosso corpo, ela exterioriza. Então, às vezes, você está chateado, você vai ser grosseiro com alguém. Essa foi uma ação diante de uma emoção que você teve. Então, como as emoções, elas não são controladas, nós não podemos bloquear uma emoção. Ela vem, né? E a gente não tem esse poder de bloquear a emoção. A gente sente a emoção. E quando nós sentimos, nós precisamos saber como lidar com elas. Então, dessa mesma forma, a ansiedade é uma emoção. E a gente precisa lidar com ela, porque ela vai vir, de uma maneira ou de outra. Nós estamos numa época, num ambiente, num estilo de vida, que não tem como não nos sentirmos ansiosos em algum momento. Né? Então, ela vai se impor ali no nosso dia a dia, em algum momento da vida, infelizmente, nós teremos que lidar com a ansiedade. Então, quando ela vier, você tem que estar preparado para lidar com ela. E aí, com conhecimento, através dos óleos essenciais, de uma forma natural, que é a nossa proposta aqui, conhecendo o seu corpo e as suas emoções, você vai ter ferramentas para lidar com ela. Nós temos uma apostila super legal, que foi desenvolvida sobre óleos essenciais e emoções, eu andei dando uma lida nela também, é muito bacana, fala sobre gatilhos, sobre a percepção, né, o que você vai identificar, qual óleo que você vai utilizar, de acordo com a emoção que você teve. Então, esteja atento ao seu corpo, às suas emoções, e assim você vai saber o que utilizar, né? Não vai ser algo assim, alguém te indicou, você vai ter o conhecimento e você vai saber certinho o que utilizar, porque é o seu corpo. Cada pessoa tem uma química, cada pessoa vai ter ali um óleo essencial favorito, não é assim? Eu tenho vários, na verdade, mas tem um que ele é mais queridinho, que você sabe que vai funcionar, que você sabe que vai te acalmar. E você só consegue isso através do conhecimento, da percepção do seu próprio corpo. Ana, a gente vai mandar, tá? Essa apostila é nova, tá bem legal. Então, vamos lá. A ansiedade, eu descobri que ela é um termo guarda-chuva. O que isso significa? Ela tem vários outros termos dentro do espectro da ansiedade. A síndrome do pânico, o toque, a fobia social. Então, quando a gente vai estudar,
ficaria muito extenso aqui falar sobre todos. Então, eu trouxe aquele que é mais comum e que geralmente é o que todo mundo parte dele, né? Você pode ter uma combinação um pouco ruim, né? Mas é uma combinação do transtorno da ansiedade generalizada junto com uma síndrome do pânico. Então, falando, eu coloquei ali para me lembrar de um bilhetinho sobre um depoimento pessoal. Eu conheci contato com a ansiedade quando eu fui estudar para concurso e fui morar sozinha, tudo ao mesmo tempo. Então, foi um momento de muita incerteza, de muita ansiedade, em outro estado, em outra cidade, e aquilo foi me deixando muito ansiosa. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia respirar, eu fazia minha mãe ficar em chamada de vídeo comigo, e assim, foi aquele momento que eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que era aquilo, porque 2019 a gente não falava tanto assim sobre questões emocionais, sobre ansiedade. A minha mãe não acreditava que era ansiedade, ela falava para eu orar, e claro que oração resolve muito, né? A gente tem que lançar toda a ansiedade sobre o Senhor, que Ele cuida de nós, né? Já dizia o versículo. Mas, diz o versículo. Mas a ansiedade, ela é uma questão emocional, ela está além, né? Então, eu precisava ter conhecimento, e naquela época eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Assim que eu bati no médico, ele me receitou um ansiolítico, um clínico geral, sem entender mais sobre o meu problema, sem entender o que eu estava passando, né? E é assim que a gente tem acesso aos ansiolíticos, aos antidepressivos, sem um aprofundamento nas suas questões, de forma generalista, né? Você entra lá e toma aqui esse remédio para você mutar, você coloca no mudo, né, as suas emoções. E não é assim, a gente sabe que não é assim, que não resolve. E a ansiedade generalizada, voltando aqui um pouco para cá, depois eu tive, né, eu voltei para casa, tive um retorno assim, comecei a praticar exercícios, e isso fui tratando a ansiedade ao longo do tempo. Depois eu tive esse contato com os óleos essenciais, e isso realmente mudou a minha vida. Eu não fiquei na medicação, porque eu nunca gostei dos remédios controlados, né? Mas a ansiedade generalizada, ela se diferencia de uma ansiedade comum no sentido de que ela é constante e você sempre prevê o pior. Eu fui lendo e me identificando muito, porque você não só pensa assim, tô aqui dirigindo, posso bater o carro, posso bater, posso morrer, posso atropelar alguém. Você vai pensando cada vez numa sequência catastrófica. Eu acho que se vocês já tiveram, vocês depois me contam se vocês já sentiram isso. Né? Você pensa no pior sempre, no pior cenário. Você não pensa assim, né? Eu tive ansiedade sobre a apresentação, mas eu não pensei que, além disso, eu tive ansiedade sobre a apresentação. Mas eu poderia, se tivesse com a crise, ir além, né? Vai dar tudo errado, não vai aparecer ninguém, ou, né, alguma coisa assim. Então, você, com a ansiedade generalizada, tem essa neblina. Você não consegue distinguir. E sempre, né, você tem mais ali, eu achei importante esse aspecto aqui que ele fala, que é mais de um ponto, dois ou mais. Então, você tem uma preocupação não só com algo pontual, você preocupa com trabalho, família, finanças, saúde, tudo te preocupa, e te preocupa muito. Eu coloquei no próximo slide uma comparação de quando que você perde o controle, quando que sai de uma ansiedade comum. O que é a ansiedade comum? Ela vai acontecer para todo mundo. É uma questão adaptativa, né? A ansiedade, o medo, eles têm algo que nos protege. Então, se eu fico ansiosa ou tenho alguma questão ali, aquilo me traz um alerta. Eu preciso me preparar melhor. Eu preciso estudar mais para aquilo. Eu preciso, né, fazer tal e tal coisa. Eu preciso sair mais cedo. É uma preocupação normal. Mas se você tem uma ansiedade generalizada, ela não te prepara para nada, ela não te traz um alerta, ela te paralisa. Então, essa é a grande sacada, é a grande diferença. Você não consegue agir. Na preocupação normal, ela não afeta as suas atividades diárias. Já na ansiedade generalizada, ela vai atrapalhar a vida cotidiana. É incontrolável. Na preocupação normal, ela não causa um estresse significativo, né? Você se preocupa ali com uma outra questão, preocupei com um boleto.
Na ansiedade generalizada, você já vai além, você acha que vai ser despejado, né? Mais ou menos assim. Então, as preocupações normais, elas são pequenas e realistas. Já a ansiedade generalizada, ela vai ser ampla, tudo, uma ampla gama de tópicos, né? Tudo vai preocupar. E na ansiedade, na preocupação normal, ela dura por pouco tempo. Também é algo que é importante ressaltarmos, né? Dura por pouco tempo. Me preocupei ali com aquela questão, acabou, passou a questão, acabou. Na ansiedade generalizada, aquilo preocupa a pessoa por pelo menos 6 meses. É o diagnóstico, né, que eles costumam ter. Então, preocupa e preocupa muito por um longo período de tempo, atrapalhando a sua vida e te paralisando. Essa é a diferença para uma ansiedade generalizada, ela toma conta mesmo. E aqui a gente chega na parte que a gente fala dos nossos amados olhos. Como que eu vou ter suporte com os óleos essenciais para essas questões que a gente já viu, para essas questões que a gente já se identificou? No nosso sentido do olfato, ele está ligado ao nosso cérebro, né? Tem uma aula super legal da equipe sobre o sistema límbico, sobre essas percepções. Nós temos receptores que, ao inalarmos os óleos ou passarmos, eles vão se conectando nas nossas células e no nosso cérebro ali, que produz hormônios, né? E emoções. Então, os óleos essenciais possuem esse efeito fisiológico profundo, que é capaz de chegar ao nosso cérebro em segundos. Eu não coloquei aqui são quantos segundos, mas, se não me engano, são 20 ou 14. É muito rápido a ação do óleo essencial no nosso corpo, né? Quando você inala, é muito rápido essa molécula química, que é volátil, ela foi para o seu cérebro, é muito rápido o quanto ela traz um alívio, o quanto ela melhora as suas emoções. Então, é muito rápido a ação dos óleos essenciais. E, em razão disso, eles conseguem auxiliar significativamente a vida de qualquer pessoa que esteja buscando bem-estar. Então, se você conhece uma pessoa que está passando por todo esse transtorno, ou se você está passando, saiba que os óleos essenciais podem realmente te auxiliar nessa questão. Que não faltam são depoimentos, né, sobre isso. Eu fiz aqui uma pequena seleção dos óleos essenciais que a gente mais utiliza para a questão da ansiedade. Mas, como eu comentei, nós precisamos fazer um estudo pessoal, uma autoanálise, para identificar o óleo que vai ser mais indicado para a sua situação. Eu fiz meio que uma classificação aqui com base nas apostilas. A gente tem o livro Fundamentos Essenciais, que é muito legal, e ele traz as rodas, né, dos calmantes, os aterradores, então ele faz as diferentes classificações. Nos calmantes, coloquei o lavanda, é o primeiro que a maioria das pessoas tem contato, que vai ter em casa. Então, o lavanda, ele vai ser capaz de reduzir sentimentos de ansiedade, promover sono tranquilo e ajudar a aliviar os sentimentos de tensão. Eu coloquei também um pequeno pedacinho aqui de um estudo, de um artigo científico, que foi feito com lavanda em 2017, que ele foi capaz de se ligar aos vários receptores associados à ansiedade e à depressão. Então, mais uma vez falando que os óleos essenciais têm essa comprovação científica, né? É possível, é só você pesquisar que você vai achar diversos, são milhares, na verdade, de artigos científicos falando sobre o poder dos óleos essenciais. O Balance, acabei não completando aqui as informações, mas é um mix que eu mais indico para a ansiedade. O Balance, ele tem frankincense na composição, ele tem o tanaceto azul, que é um óleo que combina muito, assim, auxilia muito na questão calmante e também para a pele. Ele tem camomila, que é incrível, a camomila azul, você vê que ele tem até uma coisinha diferenciada. É o meu óleo, assim, de bolsa, e foi o óleo que eu mais utilizei durante todo o meu início na doTERRA, né? Minha mãe sempre perguntava, você já usou o seu Balance? Porque ou eu estava muito ansiosa, ou eu estava muito raivosa. E o Balance traz esse equilíbrio das emoções, né? Então, você não se preocupa. Se não sabe qual usar, usa o Balance, que ele vai auxiliar esse equilíbrio das emoções. Por último, nessa classificação dos calmantes,
eu coloquei o Adaptive, que é um óleo que eu conheci pouco tempo depois, acho que era a Júlia, que a Júlia sempre fala sobre ele, e aí eu fui entendendo mais o Adaptive e eu realmente me adaptei muito com ele. É um óleo que ele foi clinicamente estudado pela doTERRA. Então, ela foi realizado um estudo clínico com pacientes voluntários, com o uso do Adaptive. Então, as pessoas relatavam, né? Foi feito exames de sangue, entrevistas pessoais e relato do uso nessa clínica que a doTERRA tem nos Estados Unidos, onde ela faz atendimentos médicos com os óleos essenciais. Então, foi feito um estudo com pacientes, pessoas, para identificar quais eram os benefícios que as pessoas tinham com esse óleo. Ele é capaz de atuar bastante no nosso sistema límbico e nos neurotransmissores. É um mix que tem copaíba, então por isso ele se conecta bastante com o nosso sistema, os neurotransmissores, né? Ele tem também laranja, assim, é um mix bem completo mesmo. E eu gosto de indicar ele nos casos em que a pessoa também tem muito estresse associado. Então, além da ansiedade, ela é uma pessoa muito estressada. Então, o Adaptive, ele acaba sendo mais indicado. Nessa próxima sequência, eu coloquei os cítricos. A gente sempre fala, né? Ah, tangerina. E aí, por que a gente fala dos cítricos? Os cítricos, eles são capazes de trazer essa parte animadora, né? Nos inspiram, dão essa levantada que a gente precisa, além de controlar, levantar. Então, o tangerina, ele promove agilidade mental, é constituído de 99% de limoneno, que é esse componente químico que nos traz esse bem-estar, essa alegria. Eu fiquei surpresa, assim, porque quase tudo dele é limoneno, né? Então, realmente, não é o Wild Orange que eu olho da alegria, é o tangerina. O tangerina é muito poderoso, assim, perfeito para essa questão de associar. Então, você pode associar um calmante com um cítrico. Você vai estar tendo uma boa resposta ali. Vai estar controlando as emoções e também elevando o humor, elevando tudo mais, né, para você ter bons resultados. Aí o óleo de Orange também é um óleo maravilhoso, muito bom para você ir consumindo ao longo do dia. Ele é animador para a mente, para o corpo. Eu estou falando pouco sobre esses óleos, porque eles são bem conhecidos. Mas o óleo de Orange também é uma indicação maravilhosa. Se você não tiver o tangerina, tem o óleo de Orange que tem as mesmas propriedades e são bem parecidos na quantidade de limoneno. Do bergamota é um outro óleo muito indicado para a ansiedade. Eu coloquei aqui um estudo que foi realizado com bergamota e ele foi eficaz no relaxamento, né? Apenas na inalação. Foi feito um estudo com 114 indivíduos e descobriram que ele foi capaz de mudar, né, o equilíbrio do sistema autonômico para o parasimpático. E aí, para os leigos, eu tive que dar uma lidinha sobre isso, né? Mas é umas conexões químicas bem interessantes que foram realizadas através só da inalação do óleo essencial de bergamota. Vale a pena, é um outro cítrico que vale a pena a gente investir. Eu coloquei, por último, os aterradores. O que são os aterradores? Esses óleos, eles auxiliam a gente no apoio físico e emocional. Nos ajudam, fortalecem e atuam nas nossas células. Coloquei o vetiver, que é um óleo que a gente pode ganhar esse mês, dependendo da pontuação. É um óleo de raízes, é um óleo que é usado na perfumaria, traz o aterramento, é excelente para tratar o espectro autista, e ele é calmante e tem um efeito de controle emocional. O vetiver é um óleo incrível. Coloquei também o frankincense, porque é o rei dos óleos, né? Ele tem que estar aqui. É o óleo de suporte emocional, é um óleo que tem capacidade de regeneração celular. Então, quando algo não está bem, quando estamos com nossas emoções ruins, é sinal que as nossas células também não estão bem, né? Então, o frankincense vai atuar nesse sentido. Coloquei também outro estudo, li muito artigo científico. Ele conectou, abriu os receptores, né, dos cérebros e foi possível criar esse canal de regulação emocional. E por último, eu coloquei o copaíba. Eu descobri recentemente
que ele é incrível para questões emocionais, ansiedade, insônia. Então, eu tenho indicado ele para todo mundo. Eu fiz uma classe presencial e a pessoa me falou que usava o Copaíba para dormir. E eu me peguei surpresa com isso. Falei, o Copaíba, como que você usa? Ela falou assim, nossa, eu só tomo 2 gotinhas sublingual e eu apago. E eu fiquei surpresa com esse depoimento e comecei a testar o Copaíba. Teve uma outra oportunidade também, que a Ana Paula colocou sobre o Copaíba no difusor, que ela falou que estava muito ruim também, colocou Copaíba no difusor. Também não sabia que colocava Copaíba no difusor. Então, assim, gente, os óleos essenciais são um mundo. Quando você acha que já sabe muita coisa, ainda tem muita coisa para descobrir. Cada óleo não é só um componente, são muitos componentes químicos, né? Então, vai usando, vai descobrindo que você vai encontrar o óleo adequado para a sua questão. Então, agora eu tenho indicado muito o Copaíba para essas questões emocionais. Foi feito um estudo com ele e ele foi comparado, os efeitos comparados ao ansiolítico diazepam. Teve o mesmo efeito em camundongos. Um estudo feito em 2009. Então, amei o Copaíba, já achava incrível para questões de dores, fibromialgia, e agora, assim, descobri que também para o nosso emocional tenho feito uso todos os dias sublingual dele. E é um óleo brasileiro que é maravilhoso, traz esse aterramento, é um óleo de árvores, de resina, muito bacana. Coloquei só esses 9 óleos, que assim, a gente já vai ter uma boa base, né? Usa um óleo para acalmar, para ajudar na rotina do sono, usa um óleo cítrico para elevar e usa um óleo aterrador para trazer esse equilíbrio que a gente precisa. Coloquei aqui, a gente já está indo para o fim, acho que eu corri muito. Orientações gerais. Quando a gente vai começar no mundo dos óleos essenciais, a gente fica bem perdido como utilizar, né? Então, como que eu uso? Quantas vezes eu uso? E o primeiro passo que eu gosto de falar para as pessoas é tenha uma rotina de uso com os óleos essenciais. Isso vai evitar você ter uma crise. Você não vai, na hora que já instaurou o problema, é mais difícil apagar o fogo. É melhor você prevenir. Então, tem uma rotina. Eu acordei, eu uso esse óleo, pela manhã eu uso esse outro óleo, após o almoço eu uso esse outro óleo. Você vai estar tratando a sua saúde, o seu bem-estar de uma forma geral, os seus sistemas, né? Sistema digestivo, sistema imunológico. Quando a nossa imunidade cai, a gente também está mais propenso. Na verdade, quando o emocional está ruim, a nossa imunidade também cai. Então, faz um uso, uma rotina de uso com os olhos. Isso também mudou a minha vida nesse sentido com os óleos essenciais, porque eu não só uso quando eu estou ruim, quando eu já estou na crise. Eu uso todos os dias, eu estou sempre com um rolãozinho ali, e isso faz você evitar as crises. Outra coisa que eu acho interessante é ajustar as formas de uso e alternar os óleos. Então, eu usei lavanda, não estou dormindo com lavanda. Vamos procurar outro óleo. Vamos trocar. Você usou como? Usei no difusor, usei na sola dos pés. Né? Então, vamos alternando as formas de uso e também alternar os óleos. Você tem várias alternativas além do nosso kit Brasil. Além dos 12, a gente tem ali muitos óleos. Então, vai alternando que você vai encontrar o seu óleo. Outra coisa que eu achei muito interessante, isso está no nosso livro, é a frequência de uso. A gente sempre fala menos é mais, né? A Jéssica sempre fala, menos é mais, começa aos poucos. Então, menos é mais, o que quer dizer? É melhor que você use mais vezes, 1 a 2 gotinhas, porque o óleo é muito concentrado. Nosso corpo não tem a capacidade de absorver toda essa potência. Então, se você usar 1 a 2 gotas a cada 20, 30 minutos, você vai ter mais resultados do que você usar de uma vez 10 gotas. Tá? Então, vamos priorizar aumentar a frequência do que aumentar as gotas. Vai usando aos poucos, tenha uma rotina. E, por último, escute as suas emoções. Perceba o seu corpo, tá? E é isso. No final, entre o estímulo e a resposta, deixei essa frase aqui, que também tirei de um outro livro.
Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Então, nós podemos escolher como vamos reagir. Né? Nós não podemos escolher que emoção vai vir, mas nós podemos escolher qual vai ser a nossa resposta. Acho que eu corri mesmo, já chegamos ao fim. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até agora. Eu estava um pouco nervosa, mas acredito que tenha conseguido passar todas as informações. Minha mãe está aqui do lado falando. Então, assim, acredito que tenha sido. Passei o que eu queria passar para vocês sobre a ansiedade, sobre os dados, sobre nós não estarmos sozinhos, né? Tem muita gente passando por isso também. Nós temos a oportunidade de compartilhar saúde em gotas com as pessoas. Obrigada. Jéssica, você está por aí? É a Júlia que tá aqui. A Chora, me gente teve ajuda. que sair rapidinho. Foi maravilhoso. Sério, foi muito bom escutar tudo isso, entender um pouquinho mais, né? Passar não somente os olhos, mas explicar um pouquinho da ansiedade, né? Foi bem legal. Das emoções, né? Foi bem legal mesmo. Obrigada pelo conteúdo, Oriane. Foi muito bom, muito enriquecedor. Muito obrigada, Júlia. Eu aprendi o Adaptive com você. Ah, eu amo Adaptive. Nossa, e o Copaíba, ele é muito bom para emocional também, né? Nossa, para quem ainda não sabia, foi muito bom você Uhum. passar. Não sei se alguém tem dúvidas. O chat aqui tá cheio. Vamos ver. Vou dizer que nem a Jéssica. Só te elogiando, tá? Olha, a Renata também, que é se livrar do Rivotril. Muito bom. A Lília sabe tudo, né? 4 espécies de copaíba. Então, eu achei que conhecia tudo sobre copaíba, porque eu sou da região norte. Então, eu descobri que não conhecia nada, que copaíba não era só para usar durante dor de garganta. Você usava para muita coisa, né? Para dores, para tudo. A gente tem muitos olhos que são multifuncionais, né? Que engloba tudo. Muito legal, Parar gente. aqui a gravação.